Vamos falar de política. Paulo César da Luz já está com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Paulo, muita coisa em movimento, né? Boa tarde. Muito movimento, Polito. Boa tarde para você que está com a gente. A gente até falava no bastidor. Não tem como não falar de eleições em 2026, de fato que os partidos estão se articulando, alguns números novos surgem, alguns movimentos, algumas peças começam a aparecer nesse jogo, nesse tabuleiro político, e naturalmente quem está à frente do jogo começa também a defender suas teorias, teses. E nós conversamos com o presidente estadual do MDB, vice-presidente nacional, o MDB que ninguém sabe como vai se comportar nessas eleições, nem lá em Brasília e nem aqui, viu? A coisa está meio embaraçada ainda. Mistério. Mas os experientes sempre trazem algum aprendizado. O presidente estadual do MDB, aqui em Santa Catarina, deputado federal Carlos Chiodini, que passou recentemente pela Secretaria de Agricultura no governo Jorginho Melo, trouxe declarações em uma entrevista ao portal ND+, falando dos aspectos reais do cenário político catarinense. Algumas frases dele deixam realmente latência de para qual é o caminho que eles devem seguir. Vou te confessar que me surpreendeu a afirmação do deputado federal de que pode surgir uma coligação com o PSD de João Rodrigues, relembrando as vitórias do passado, que ele menciona em pelo menos 3. Mas nós vamos acompanhar um pouco da fala do deputado federal. Uma coisa que não se faz em política é deixar cadáveres no caminho. Imagina se um cadáver desse, de peso ou de nome nacional, fique no caminho e haja um eventual segundo turno. Então ela é uma eleição que vai trazer surpresas. Historicamente, a eleição de 2 vagas traz surpresas. E, inevitavelmente, terão 6 candidatos competitivos, fora outros que possam aparecer. Se a gente olhar 2022, a gente não enxergava o PSL. Dessa vez tem o Partido Missão, né, tem o Democracia Cristã. Estou citando partidos que terão candidato a presidente que daqui a pouco se revelem com uma aceitação maior do que a gente está imaginando ou não computando. O cidadão não está tão vinculado assim para fazer um voto cabresto de cabo a rabo. Não vamos achar que eleição seja tempo de paz, a eleição é tempo de guerra. Pois é, olha só, é uma movimentação política em Santa Catarina. Em relação à primeira fala do deputado, ele não cita o nome do senador Esperidião Amin, mas sem dúvida nenhuma ficou muito claro que Amin é essa peça fundamental no cenário. Ele é respeitado no Brasil inteiro por diversas siglas e no cenário catarinense ainda está incerto o caminho dele. Agora, Polito, a gente observa aí o movimento do deputado federal e Fábio Choquete não foi diferente nas falas também. A gente viu uma movimentação muito grande pendendo para o PSD, mesmo o Jorginho Melo liderando aí os números, a intenção de votos nesse primeiro momento. Mas claro que é tudo muito cedo e o volume de partidos que surgem e lideranças. O Missão, como ele falou, rouba muito voto da direita. Talvez eles sejam os mais extremistas hoje, tirando esse posto do PL. Que loucura. Eu estou levemente confuso em relação às peças que virão a seguir, mas muita coisa ainda pode mudar nesse cenário. Acho que agora com a configuração a partir de abril das nominatas, essa semana, hoje abre a janela partidária, os deputados começam a migrar. Por exemplo, o União Brasil perde 2, mas ganha 1. E outros cenários que a gente já apontou aqui, o Carlos Humberto de Balneário Camboriú, que ia sair do partido, ia para o PSD, recuou, ficou no PL, assumiu a presidência do partido local, tendo o Jair Renan como vice. São as movimentações que vão desenhar o cenário. Eu acho que a partir de agora os números vão dar uma realidade do que vai ser a eleição em 2026. Mas, de fato, as confirmações de nomes só lá em agosto, depois de todas as reuniões, os encontros, as convenções e, naturalmente, os registros na Justiça Eleitoral. Por enquanto, é mais do mesmo. Paulo César da Luz com a gente ao vivo falando de política no Balanço Geral. Valeu, Paulinho. Bom trabalho. Obrigado. O tabuleiro é complexo.